Vivem na Terra atualmente 6,3 bilhões de pessoas. Uns são ricos, outros não. Uns vivem vidas felizes, outros lutam. Têm sido elaborados novos mapas na esperança de entendermos como é que as pessoas sobrevivem nas diferentes partes do mundo. Chamam-se mapas de dados e são baseados em variadas estatísticas. Com os mapas de dados como guia, esta série vai investigar assuntos importantes para todos nós que enfrentamos um futuro incerto no novo século. Muitas espécies da vida selvagem estão neste momento à beira da extinção. Na Indonésia, um número cada vez maior de elefantes selvagens estão a entrar nas plantações e a serem mortos por agricultores. Nos Estados Unidos, um projeto de 9 bilhões de dólares foi iniciado para restaurar o habitat natural. Foi lançado porque as questões que ameaçam a existência dos animais nas terras pantanosas começaram também a afetar a vida humana. E isso consiste em pedirmos desculpa à Mãe Natureza. O que é que os animais e plantas ameaçadas nos dizem acerca do nosso futuro? O desaparecimento da vida selvagem da Terra tem uma mensagem para nós. Uma mensagem sobre coexistência. Mapa da Condição Humana, Episódio 8. A extinção das espécies. Este é um mapa de dados sobre as espécies ameaçadas em todo o mundo. Espécies ameaçadas são animais e plantas selvagens que se encontram à beira da extinção. Os países que aparecem em vermelho forte possuem esse tipo de espécies. Presentemente existem mais de 15 mil animais e plantas ameaçadas no mundo inteiro. Cerca de 3 mil são acrescentados à lista todos os anos. Pandas, leões e orangotangos encontram-se entre as espécies ameaçadas. As populações de todas as espécies ameaçadas estão a diminuir porque os humanos destruíram os seus habitats ou capturaram ou mataram demasiados deles. A situação é especialmente grave para o mundo dos mamíferos. A Indonésia tem o maior número de mamíferos ameaçados. A espécie cujo número está a diminuir mais rapidamente é o elefante de Sumatra. O seu principal habitat é em Riau, uma província na ilha de Sumatra. Atualmente existem por volta de 400 elefantes, cerca de um terço dos que existiam há 20 anos. Por que é que estão a desaparecer? Visitamos a província de Riau para descobrir. A província de Riau fica situada na zona central de Sumatra. Tem grandes extensões de florestas tropicais que são o lar de elefantes, tigres, leopardos e outros animais selvagens. 15 minutos apenas depois de termos entrado na floresta, os nossos guias ficaram tensos. É um elefante selvagem. O elefante está a cerca de 30 metros de distância. Tem perto de 3 metros de altura. Não esperávamos encontrar um elefante tão perto de uma aldeia. Recentemente, na província de Riau, os moradores mataram vários elefantes selvagens. Um membro de um grupo de conservação da natureza, Nazir Fawayed, está a investigar os incidentes com agentes governamentais. Quase todos os elefantes foram mortos em plantações de óleo de palma. Estes são ossos de um elefante morto num conflito com humanos. Isto são ossos de elefante. Ao todo, 17 elefantes foram mortos nesta plantação. Eles vêm aqui com frequência para comerem folhas de palmeira. Esta é uma gravação feita um mês depois das mortes. O elefante está deitado morto com a cabeça para a esquerda. Pelo menos 4 incidentes como este ocorreram em Riau durante os últimos 2 anos.
Yang paling memungkinkan ialah dia mati memang diracun. Os agricultores mataram provavelmente este com veneno. Terjadi konflik antara manusia dan gajah. Devem ter pensado que matar o elefante era a única forma de reduzirem os danos nas plantações. Konflik dengan memang membuat gajah itu mati. Em Sumatra, as plantações de óleo de palma estão a substituir as florestas. Os elefantes, que são herbívoros, estão a ser privados do seu habitat. As nozes de palma são esmagadas para a extração de óleo alimentar, mas à medida que as florestas desaparecem, os elefantes vão ficando sem comida e comem folhas de palmeira para matarem a sua fome. Há 20 anos, quando as florestas eram abundantes, havia mais de 1000 elefantes a viver em Riau. Mas atualmente, as florestas diminuíram drasticamente e foram substituídas por plantações que são mostradas a castanho no mapa. O número de elefantes caiu para 1/3 do nível de há 20 anos. Este mapa mostra as áreas onde as manadas de elefantes se encontram. As 4 mortes recentes de elefantes em Riau ocorreram em locais onde as florestas tinham sido transformadas em plantações. Nós estávamos por acaso a filmar quando um elefante se introduziu numa plantação. Para a esquerda fica a floresta, para a direita a plantação. O elefante usou com perícia a sua tromba para comer folhas de palmeira. Em Riau, houve casos de humanos mortos por elefantes. Um desses incidentes ocorreu num local onde estava a proceder a uma plantação. Enquanto os trabalhadores de construção dormiam numa tenda, um elefante apareceu à procura de comida. Atropelou um homem que não conseguiu fugir suficientemente depressa. Ainda não consegui esquecer o terror que senti naquele momento. Espero que alguém capture aquele elefante o mais depressa possível. A vítima foi um homem de 22 anos que se encontrava a trabalhar longe de casa. Deixou mulher e um filho de 2 anos de idade. Se as coisas continuarem como estão, os recontros entre elefantes e humanos irão continuar e haverão mais vítimas. Humanos mortos por elefantes, assim como elefantes mortos por humanos, são vítimas. Por que é que as plantações de óleo de palma se estão a expandir tão rapidamente? O crescimento é alimentado por um aumento global da procura de óleo de palma. O óleo de palma é mais barato do que o óleo de soja ou que o óleo de colza. É utilizado principalmente para fabricar alimentos transformados e nos serviços da indústria alimentar. O consumo está a aumentar no mundo inteiro. As plantações estão a espalhar-se cada vez mais para o interior das florestas. As exportações de óleo de palma valem quase $1.000 milhões para a Indonésia e a indústria criou 3,7 milhões de empregos. A produção de óleo de palma é a indústria com maior taxa de crescimento na Indonésia. Os elefantes selvagens, se forem capturados, são trazidos para esta unidade construída pelo governo indonésio. Primeiro, os funcionários recorrem ao toque para domesticarem os elefantes. Depois treinam-nos para trabalharem nos locais de construção e noutros lugares. Este pequeno elefante tem 9 meses de idade. Estava com uma manada que entrou numa plantação, mas foi o único a ser apanhado. O corte profundo na sua perna esquerda aconteceu quando foi capturado. Nenhum elefante trazido para aqui será alguma vez devolvido à floresta. Se estes elefantes forem libertados, irão saquear novamente as plantações. Não temos escolha senão trazê-los para aqui. As florestas estão a desaparecer e não há qualquer lugar para onde eles possam regressar.
Este treino serve para habituar os elefantes a trabalhar em locais de construção com terrenos acidentados. Os elefantes que perderam o seu habitat natural estão, de certo modo, protegidos aqui. Atualmente encontram-se 59 elefantes nesta unidade e o número está a crescer. O número de espécies ameaçadas está a aumentar em todo o mundo. Agora vamos sobrepor as colunas do mapa de dados para ilustrar quantos animais e plantas já estão confirmados como extintos. Ao todo, 784 espécies foram extintas ao longo de um período de 500 anos. O número de espécies extintas está a subir na Austrália, Japão e ilhas do Pacífico Sul. Nos Estados Unidos, onde a vigilância sobre as espécies em extinção é relativamente avançada, 255 espécies estão confirmadas como tendo desaparecido. Entretanto, as pessoas nos Estados Unidos começaram a tomar medidas para prevenir que mais espécies da vida selvagem acabem extintas. Um exemplo encontra-se no estado da Flórida, que tem um dos terrenos pantanosos mais extensos do mundo, chamado os Everglades. Muitos animais e plantas encontram-se ali em perigo de extinção. Entre os mais seriamente ameaçados está a pantera da Flórida. Mas agora, um plano de recuperação do ecossistema numa escala nunca vista em lado nenhum no mundo está a ser implementado nos Everglades e áreas circundantes. Este é o local de um dos projetos do plano. Tem o objetivo de transformar terra agrícola em terra pantanosa. Envolve uma área que cobre cerca de 1000 km². Os projetos estão a ser concebidos para devolver as quintas e os canais construídos pelos humanos ao seu estado natural. Os governos federal e estadual estão a cooperar no projeto estimado em 9 mil milhões de dólares. Nós viemos converter estas terras no seu estado natural antes das quintas se instalarem aqui há 50 ou 60 anos. Um poeta descreveu outrora os Everglades como sendo únicos na harmonia das relações entre as várias formas de vida. No topo das formas de vida estava a pantera da Flórida. Além dela, havia 300 espécies de pássaros e 600 espécies de peixes. Tal diversidade só pode ser encontrada em terras pantanosas. A água que corre da Flórida Central criou as vastas terras pantanosas dos Everglades no sul. Elas chegaram a cobrir em tempos 30 mil km². O desenvolvimento das terras pantanosas começou em 1948. As pessoas construíram canais para drenarem a água dos pântanos e transformaram-nos em terra agrícola e áreas residenciais. Cerca de metade das terras pantanosas acabaram por ser transformadas e o número de animais e plantas que viviam lá diminuiu. Agora, o número de espécies catalogadas como ameaçadas é de 68. Nathaniel Reed tem vindo a observar a natureza nos Everglades há mais de 40 anos. Como subsecretário do Planeamento, esteve envolvido na criação da política ambiental do governo federal. Ele é um dos pioneiros do movimento para a conservação da natureza nos Estados Unidos. Nos anos 60, Reed lançou um primeiro alerta acerca do estado dos Everglades, mas praticamente ninguém prestou atenção. É muito difícil ser um ambientalista convicto com as pessoas a dizerem: você está a tirar-nos um emprego. Precisamos de mais pessoas para comprarem mais frigoríficos, mais carros, mais casas, para que mais pessoas possam trabalhar. Quando deparamos com esta combinação, é muito difícil penetrar. É preciso haver crises. As crises são: acaba-se a água barata, o desenvolvimento é insuficiente e as propriedades estão inundadas. Arruína-se uma área natural, como os Everglades, e dizem: faz parte do sacrifício do crescimento.
Foi nos anos 70 que o desaparecimento de animais selvagens se tornou facilmente visível. Chegou a haver em tempos 200 mil ibis. Aqui restaram apenas um terço. As Woodstorks caíram para metade, para cerca de 2.000. E houve outrora mais de 1.000 panteras da Flórida. Mas o seu número diminuiu tanto que foi difícil inclusivamente contá-las. Estavam prestes a desaparecer, mas as pessoas não tomavam quaisquer medidas. Em 1981, o governo do estado iniciou um estudo profundo sobre a pantera da Flórida. Os agentes atingiam as panteras com armas tranquilizantes e contavam-nas. Eles estimaram que o número das que restavam não chegava a 50. Em 1989, tornou-se claro que a destruição do habitat natural dos Everglades estava a avançar. Descobriu-se que a água nas terras pantanosas estava contaminada com mercúrio. A descoberta deu-se quando 3 panteras foram descobertas mortas numa rápida sucessão. Descobriu-se que o corpo de uma delas continha mais do que a dose letal de 110 partes por milhão de mercúrio. As panteras da Flórida alimentam-se de jacarés e outros animais selvagens aquáticos das terras pantanosas. Os jacarés alimentam-se de peixe. Através da cadeia alimentar, o mercúrio existente na água entrou no corpo das panteras, onde ficou concentrado. Uma unidade de incineração de lixo foi considerada como sendo a fonte. O mercúrio contido em baterias, luzes fluorescentes e outros produtos foi libertado para a atmosfera através do fumo. O fumo foi levado pela chuva e poluiu as terras pantanosas. Os cidadãos começaram a exigir que as terras pantanosas fossem recuperadas. Por fim, as pessoas começaram a prestar atenção ao que estava a acontecer nos Everglades. Aqui na Flórida, temos uma oportunidade para fazer mais alguma coisa, que consiste em pedirmos desculpa à Mãe Natureza. Cometemos um crime contra ti. Vamos fazer tudo o que pudermos para te recuperarmos, à semelhança do que foste outrora. O ano 2000 marcou uma importante reviravolta para os Everglades. Foi aprovado um plano abrangente para a sua recuperação. O plano está concebido para transformar 1.000 km² de terra cultivada em terrenos pantanosos. Além disso, perto de 400 km de canais serão cheios de novo para fazer renascer o fluxo natural de água. Através de tais medidas, o objetivo do plano é de reanimar uma variedade da vida selvagem. A decisão foi tomada 40 anos depois de Reed ter apelado pela primeira vez para a necessidade de protegerem o ecossistema dos Everglades. Agora temos de voltar atrás e de iniciar um programa de recuperação. Vai ser dispendioso, moroso e jamais conseguiremos recuperar os Everglades até à sua forma original. Isso está fora de questão. Mas tendo dito isso, podemos fazer um programa extraordinário ao recuperar pelo menos algo que se assemelhe ao sistema dos Everglades. E isso vale a pena. Outrora, as panteras da Flórida deambulavam livremente ao longo das vastas extensões dos Everglades. Será que as terras pantanosas da Flórida voltarão alguma vez a estar cheias de vida como em tempos estiveram? Um projeto para a sua recuperação de 9.000 milhões de dólares acabou apenas de começar. Também estão a ser realizados esforços para fazer renascer vida selvagem que se tornou extinta. Um grupo no Japão está a trabalhar para trazer de volta a cegonha branca oriental que desapareceu nos anos 70. Toyoka, na prefeitura de Hyogo, no Japão Ocidental, foi o último habitat japonês das cegonhas selvagens.
Agora só são encontradas na Rússia e na China. As cegonhas selvagens desses países estão a ser criadas em cativeiro em Toyooka. O objetivo é libertá-las juntamente com as suas proles na vida selvagem. Esta é a cidade de Toyooka. O projeto de fazer renascer as cegonhas selvagens foi iniciado aqui há 40 anos. Num vale tranquilo de montanha, existe uma unidade de criação de cegonhas em cativeiro chamada Hyogo Prefectural Homeland for the Oriental White Stork. A cegonha branca oriental está ameaçada. Existem cerca de 2.000 no mundo inteiro. A prefeitura de Hyogo começou a alimentar artificialmente as cegonhas em 1965. Criaram-se com êxito em cativeiro em 1989. Agora são cerca de 100 nesta unidade. A prefeitura tem um plano para a libertação das cegonhas na vida selvagem no outono de 2005. Os preparativos estão neste momento em curso. As cegonhas selvagens encontravam-se outrora em todo o Japão, mas o seu número desceu a pique devido à caça excessiva. Em meados dos anos 20, só se encontravam em Toyooka e à sua volta. As cegonhas comiam organismos nos campos de arroz e viviam em harmonia com os humanos, mas também eles desapareceram de Toyooka. A principal razão foi os químicos agrícolas que começaram a ser amplamente utilizados a partir de 1955. Além disso, a vida selvagem nos campos de arroz diminuiu porque os rios e os canais foram fortificados com o cimento. As cegonhas comem insetos, rãs, pardelhas e outros seres vivos encontrados no ambiente circundante. Se uma cegonha comesse apenas pardelhas, precisaria de dezenas por dia. É necessário aumentar o número de pequenos organismos como estes, antes que as cegonhas possam ser devolvidas à vida selvagem. As pessoas estão a tentar ajudar a tornar isto realidade em vários pontos da cidade. No bairro de Shōonji, os agricultores estão a usar pesticidas o mais moderadamente possível para permitirem que mais organismos se desenvolvam nos campos de arroz. Neste bairro, alguns campos são tratados sem pesticidas e outros usam uma pequena quantidade. Os campos inativos são cheios com água para criarem habitats para as pardelhas e outros seres vivos aquáticos. Em maio de 2004, a plantação de arroz começou nos campos livres de pesticidas. Os agricultores formaram a Homeland for the Oriental White Stork Agricultural Association em 2002, reconhecendo que os excessos de químicos contribuíram para a extinção das cegonhas. Lembro-me que quando tinha 9 ou 10 anos de idade, as cegonhas estavam por todo o lado. Agora temos saudades delas. Elas desapareceram por causa dos pesticidas. Nós sentimos-nos responsáveis. Queremos ver bandos de mais de 10 grandes pássaros a voarem no céu como antes. Um dos membros da associação, Tetsuro Inaba, decidiu cultivar a terra sem químicos. Ele espera fazer renascer a paisagem rural cheia de seres vivos que existia quando ele era pequeno. Cultivar arroz sem pesticidas não é fácil, mas a Inaba está a descobrir formas de utilizar fertilizantes e de irrigar os campos para lidar com problemas como as ervas daninhas e os insetos. Esperamos que corra tudo bem. Estamos a fazer algo novo este ano. Só saberemos se resulta daqui a um ano, mas esperamos criar um caminho para aqueles que vierem depois de nós, mesmo que isso signifique muito trabalho. Recentemente, houve um desenvolvimento surpreendente para as pessoas de Toyooka. Uma cegonha branca selvagem voou do continente em 2002. As pessoas apelidaram-na de Ashigoro, um nome de rapaz que significa 8-5, porque foi avistada pela primeira vez a 5 de agosto. Foi o primeiro avistamento na área nos últimos 30 anos. Esta é uma equipa de vigilância de cegonhas em ação. Vamos ver o que estão a fazer. Os cidadãos a trabalhar como voluntários observam Ashigoro e mantêm o registro. É esta a direção correta? Aquela é a cegonha branca selvagem? É bastante grande, não é?
Ashiguro chegou mesmo na altura certa, como se viesse a encorajar as pessoas locais. Nós queremos ver muitas mais a voar por cima das nossas cabeças nos próximos anos. Vejam, o pássaro está a ir-se embora. 49 minutos. Certifiquem-se de que registram o tempo. O investigador está a analisar o comportamento da Ashiguro com base nos registros mantidos pelos cidadãos. Yoshito Osako trabalha para a Hyogo Prefectural Homeland for the Oriental White Stork. Este mapa mostra as áreas rurais que estão a ser melhoradas para o dia em que as cegonhas em cativeiro forem devolvidas à vida selvagem. Osako queria saber se Ashiguro iria visitar esses lugares. Lá está ele, num campo de arroz inativo cheio de água. Ashiguro é visto com frequência aqui a apanhar pardelhas que são cada vez mais abundantes. Também vem frequentemente aqui a baixios de rios recuperados como habitats para pequenos organismos. Este é um mapa de dados que mostra locais onde Ashiguro aterrou. Claramente, Ashiguro está a utilizar as áreas que estão a ser melhoradas para as cegonhas. Podemos ver com os nossos olhos o que uma cegonha selvagem faz. É muito persuasivo. Até agora podemos ver que estamos no caminho certo. Em setembro, tiveram início as colheitas nos campos livres de pesticidas. Felizmente, os danos causados pelos insetos não foram tão maus como se temia. Os ambientes amigos das cegonhas são amigos também dos humanos. Inaba e outros acreditam que as cegonhas são o símbolo da sua visão para criarem uma comunidade rural cheia de vida. Esperamos que o nosso projeto tenha êxito no verdadeiro sentido. Não se trata apenas de vermos cegonhas a sobrevoarem as nossas cabeças. Queremos criar um ambiente no qual tanto os humanos como os restantes seres vivos possam coexistir em harmonia. E ali, naquele tipo de paisagem, sonhamos poder observar as cegonhas a voarem calmamente. Todos nós pensamos que nos devemos manter fiéis a esta ideia, custe o que custar. A Ashiguro, a única cegonha selvagem da área, terá novos companheiros em setembro de 2005. Esse será o primeiro passo na criação de um lugar onde os humanos, as cegonhas e outros seres vivos possam viver em harmonia. O mapa de dados sobre espécies ameaçadas ensina-nos que os riscos para a vida selvagem significam também riscos para os humanos. Como é que podemos então redefinir as nossas relações com a natureza e a vida selvagem? Nathaniel Reed está a rezar pela recuperação dos Everglades na Flórida. A sua expressão enche-se de entusiasmo juvenil sempre que observa os animais. A fêmea irá proteger os jacarés bebê que estão nas suas costas. Muito bonito. Nós estamos aqui durante um período de tempo relativamente curto e partilhamos o espaço no planeta Terra. Estou realmente otimista de que os jovens, não apenas no Japão, mas em todo o mundo, estejam mais conscientes em termos ambientais do que alguma vez estiveram. E que possamos ter um período de intendência mundial que possa evoluir neste século e que seja um dos mais emocionantes desenvolvimentos da humanidade. A vida selvagem da Terra está a extinguir-se mais depressa do que em qualquer outro período da história. Os mapas de dados sobre espécies ameaçadas de extinção levantam questões sobre a forma como os humanos deveriam viver no século XXI.